aí, pessoas? Tudo bem? Olha eu passeando na tela. Gente, liga não, doideira. Vamos lá, então. Hoje nós vamos começar a nossa revisão, tá? Primeiro da parte de literatura, o caderno 2, Humanismo e o Renascimento, as aulas 8 e 9. Eles estão ligados, né? Um no outro, porque um acaba sendo, né, uma extensãozinha do outro. Então, vamos lá, fazer a revisão com vocês. Então, olha, em primeiro lugar, o humanismo, já sabe aqui, humanismo, olha, pessoas humanas. Vamos lá, transição, o humanismo ele vai falar da transição entre a cultura medieval e o Renascimento. Então, ele é uma pontezinha entre o trovadorismo, né, a cultura medieval, lá, barroco e tudo mais, e o Renascimento, né, que vai ser uma outra quebra de paradigmas, tá? Marcado pela convivência de valores teocêntricos. O que é o teocentrismo? É Deus no centro do universo, né? Ideias religiosas medievais e o antropocentrismo, né? E antropocêntricos, né? Antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro das coisas. Então, a razão e a postura crítica. Poxa vida, faltou um acento aqui, mas beleza. Então, vamos lá. Características do humanismo. Gente, eu vou ter que ficar aqui em cima dos humanos, eu acho. Vamos ver. Olha só. Então, a gente tem no Teatro Gil Vicente, vocês leram Alto da Barca do Inferno, né? Então, esse livro é o maior símbolo, vamos dizer assim, do humanismo, tá? A gente tem um contexto português, o expansionismo marítimo, eu já falei sobre isso com vocês, que foi nessa época, Portugal detinha, né, a alta tecnologia na época das viagens, né, das grandes navegações, tá? Caráter didático, personificação de virtudes e vícios, ponto de vista cristão. Então, assim, com base no cristianismo, lembra que é cristianismo, Igreja Católica na época, tá, gente? Eles vão personificar, quer dizer, eles vão trazer, que é o que aconteceu, inclusive, no Alto da Barca do Inferno, digamos assim, para o humano, para o ser humano, né, a representação das virtudes, né, as qualidades e os vícios, os defeitos da sociedade, tá? O maniqueísmo, que é a divisão e a oposição clara entre o bem e o mal. Então, o maniqueísmo, ele vai fazer uma divisão, assim, muito clara entre o que é o bem e o que é o mal, tá? Personagens alegóricas, que é a representação de ideias e conceitos, e personagens típicas, que é a representação de grupos sociais. Então, por exemplo, a gente tem no Alto da Barca do Inferno as personagens alegóricas, nós temos o anjo e o diabo, né? Então, eles representam ideias e conceitos do maniqueísmo, que é o bem e o mal, tá? E as personagens típicas, nós representamos grupos sociais. Então, a gente tem vários, a gente tem o padre, né? A gente tem a Brígida Vaz, a gente tem o corregedor, né? Então, todos esses são personagens típicas, ok? Agora vamos falar do Renascimento. Olha, não é por acaso que tem essa lampadinha aqui, né? Na verdade, é lampadazinha. A lampadinha é o nome de um personagem da Disney, tá? Então, vamos lá. Então, esse movimento... Eu vou ter que ficar em cima da lâmpada. O movimento ele é pautado pela retomada de temas do universo greco-romano. Olha lá, vamos trazer do passado para agora. As transformações importantes nas artes plásticas que nós tivemos no Renascimento. A gente tinha os mecenas, que são os membros da nova burguesia que patrocinam a arte, e a profissionalização dos artistas. Estes passam a gozar de maior prestígio social. Até então, todo trabalho que mexia com a mão, ele era tido como trabalho secundário, com menos importância. Até cirurgiões, tá? Médicos cirurgiões, eles eram considerados uma segunda classe, né? Porque até então nós tínhamos o intelecto, a filosofia como uma coisa assim, show de bola, top de linha. A partir de agora, também vão ser valorizados os trabalhos feitos com as mãos. Então, artesãos, cirurgiões e tudo mais, né? Escultores, tá? E esses mecenas, eles pagavam para que esses artistas produzissem as suas obras, tá? Bom, na pintura, tem essas duas representações na apostila, né? A Dama com Arminho, de Leonardo da Vinci, e a Madonna de Grão-Duque, do Rafael Sanzio.
né? Se você for ver, elas são muito parecidas, a temática delas é muito parecida. Então, olha só, eu vou ter que ficar aqui, ó, vou ficar aqui, ó, bonitinha. Então, a gente tem a perfeição formal na imitação da natureza, que é a chamada mimese, né? Então, a gente tem, que imitação que nós temos aí? O ser humano, tá? Daí a gente tem a aplicação da perspectiva matemática na pintura, o efeito de profundidade. Observa que os quadros, os dois têm o fundo preto, né? Então, a gente tem aquela ideia do 3D, tá? E o efeito da profundidade. Harmonia e equilíbrio na composição das imagens, né? Lógico, né? A gente não tem nada aí que tá, né, gritando, tudo é muito harmonioso, tá? Os pintores importantes, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio. Olha só, nós temos duas tartarugas ninjas, Leonardo e Rafael. Nós vamos ter mais. Bom, na arquitetura, olha só. Eu vou sair daqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Aí a gente tem esse templo, né, que está em Roma. Então, observem as estruturas arredondadas, a abóboda, que é essa estrutura gigante aqui em cima, arredondada, né? Isso tudo é característica da época, tá? Eu vou ficar aqui para vocês poderem olhar ele melhor, tá? Então, grande cúpula arredondada, que é o domo, que é isso aqui que eu falei para vocês. Colunas de sustentação nos moldes da antiguidade. São essas colunas aqui, ó, lembra? Né? Na Grécia e tudo mais. Os arquitetos importantes, Filippo Brunelleschi e Donato Bramante, tá? Daí nas esculturas, então olha só, a gente tem esse São Jorge aqui do Donatello, olha, mais uma tartaruga ninja, né? E nós temos aqui esse Pietà, essa escultura, ela é famosésima, do Michelangelo. Meu Deus, mais uma tartaruga ninja, é assim mesmo. Então, os modelos naturalistas, né, e a escultura, porque olha, o que ele está reproduzindo? O ser humano. Ô, gente, observa que até os detalhes do tecido, da pele, olha, aqui você tem até os músculos, eles são extremamente detalhistas, tá? Principais escultores, Donatello e Michelangelo, as outras duas tartarugas ninja. Ok? E aí, por fim, na literatura, né? Não, aqui não pode. Aqui. Então tá. A gente tem o equilíbrio, harmonia e regularidade entre os elementos. A verossimilhança. Eu não posso ficar aqui. Aqui, pronto. Vou ter que ficar em cima da lâmpada. Imitação da natureza e de modelos consagrados, tá? Então, assim, o que é verossimilhança? É a verdade, é a semelhança com a verdade, com a coisa verídica, tá? Racionalismo, a razão domina o sentimento, né? Lembra que eu falei? Aquela coisa da filosofia, né? Daquele ficar divagando tal, acabou. Agora eu tô com a razão. Então, quer dizer, o coração não manda mais, agora manda a razão, tá? Influências filosóficas da antiguidade, a gente vai ter muita coisa relacionada a Platão com relação ao idealismo e Aristóteles, a mimese. A mimese é aquela coisa que parece com a realidade, tá? O quanto maior a semelhança, né, com a realidade, melhor. Mais o Renascimento tá aí. E a gente tem o maneirismo, que é o movimento artístico de revisão dos valores clássicos do Renascimento. Tendência dissonante da arte clássica. Por quê? Eles vão falar assim, pô, mas peraí, será que é isso mesmo? E se eu fizer assim, tá? Então, é esse maneirismo aí também está presente na literatura, tá bom? Galera, tem uns exercícios que eu deixei lá no Maestro para vocês façam, ok? E dúvidas, por favor, no plantão, que a gente resolve os exercícios, tá bom? Beijo!